tem gente que fica muito ligado nas fórmulas, né? E as fórmulas, elas são também inúmeras fórmulas na matemática. A cada esquina que você vira, ali pode ter alguém criando uma fórmula agora para matemática, para tentar te ajudar. O problema disso tudo é que o tempo que você vai demandar para você memorizar todas essas fórmulas, às vezes não compensa, não vale a pena. Na verdade, às vezes não compensa você dedicar um tempo para essas fórmulas. Então, o que eu quero que você entenda nesse primeiro ponto é o seguinte, é que a teoria, ela é importante. Ela sim tem o seu grau de importância. É importante você se preocupar com a teoria. O problema é quando essa preocupação é demasiada. E, pior ainda, quando você utiliza estratégias totalmente erradas para dominar essa teoria. Tem gente que tem um medo muito grande da matemática básica. E a matemática básica também tem a parte teórica lá, uma parte teórica, né? Eu costumo dizer que a matemática básica ela não existe, né? Porque a cada conteúdo que você vai estudar na matemática existe uma base que você tem que se preparar. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas se você estiver estudando, por exemplo, logaritmo, a base de logaritmo é função exponencial. Então não adianta você tentar estudar logaritmo sem função exponencial. Então, o que seria matemática básica para logaritmo? Seria função exponencial, seria potenciação, seria frações, por incrível que pareça, você precisa. Então, isso tudo seria a base para você entender logaritmo, certo? E aí, o que acontece é que as pessoas misturam tudo. Elas acham que existe uma matemática básica, aquilo ali vai ajudar ela para tudo. Na verdade, a matemática toda é uma grande escadaria, onde um degrau, você precisa pisar num degrau para ir para o próximo. Então, lógico que os degraus que estão lá embaixo dessa grande escadaria, eles são por onde você tem que começar. E esses degraus do início o pessoal chama de matemática básica, mas não é bem assim que funciona. Como eu já expliquei, a função exponencial não está entre esses degraus iniciais, mas você precisa muito dele para ir para o próximo. Então, a matemática básica de logaritmo é a função exponencial. E por aí vai, eu poderia dar vários exemplos aqui para você, tá? Agora, quantos tipos de conteúdos teóricos existem na matemática? Existem inúmeros conteúdos teóricos, né? Primeiro, que ali na matemática você pode começar, por exemplo, quando você começa com números, né? Operações entre números. Os primeiros números que a gente aprende são números naturais, que são os números que surgiram lá atrás para computar objetos, pessoas, animais, que é o 0, 1, 2, 3, você precisa das operações entre eles. Só que existem teorias por trás disso daí. Existem teorias também por trás da próxima, sistemas de numeração que a gente utiliza na base 10, né? Exatamente por isso que são 10 símbolos que a gente utiliza para representar qualquer número. Esses 10 símbolos são chamados de algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São os 10 algarismos que a gente tem, são os 10 símbolos. Por isso que a nossa base de numeração mais utilizada é a decimal. Depois, tem frações. E aí você começa a estudar números decimais. Depois, propriedades entre esses números decimais. E por aí vai. Só que, olha só, o problema é você focar justamente na teoria por trás disso. Existe uma outra forma muito melhor e mais eficiente de você aprender. E que ainda, de quebra, te deixa mais estimulado para você aprender. E não te deixa tão pressionado do que quando você vê toda essa teoria em cima de você, que cai como uma avalanche em cima de você. E é exatamente isso que a gente quer explorar, que eu quero explorar com você nesse vídeo, tá? Agora, por que a teoria é importante? Eu não estou, mais uma vez, né? Não estou querendo tirar aqui o mérito da teoria, né? É lógico que sem a teoria por trás você não consegue resolver nenhuma questão. E lá, quando você chega lá no dia da prova do Enem, você vai precisar resolver as questões. Se você quiser tirar mais de 801 pontos da prova de matemática, para que você passe em medicina no Enem. Tirar mais de 801 pontos em matemática justamente para alavancar a sua média geral. E você poder passar em medicina no Enem com folga, né? Com aquela média geral acima dos 800 pontos. Mas olha só, é óbvio que quando você está diante de uma questão ali, para você resolvê-la, aquelas questões contextualizadas, você vai precisar do material teórico, você vai precisar da teoria, você vai precisar daqueles conceitos, saber como é que funciona. Só que dois problemas tem aí, tá? Dois problemas tem aí. Um problema é que como é que você conseguiu dominar aquela teoria?
Qual foi o esforço que você fez para dominar? Qual foi a estratégia que você teve que traçar para dominar aquela teoria? Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com você. O segundo ponto é, será que a teoria, para resolver aquela questão, é o fator mais importante? Então, essas duas coisas, como você dominou a teoria e será que a teoria é o fator mais importante? Eu não tirei a importância da teoria, mas será que ele é o fator mais importante? Para que você chegue lá e consiga resolver aquela questão e tirar 801 pontos da prova de matemática? Então, olha só, primeira coisa, as estratégias que você utiliza para dominar essa teoria, elas muito provavelmente estão baseadas num sistema de ensino tradicional, que é o sistema que todos nós passamos, que é o sistema no qual as escolas se baseiam. Como é que funciona o sistema de ensino tradicional? Eles colocam a teoria no centro de importância, no centro de importância. E além disso, eles vão te jogando informações. Esses conceitos matemáticos, eles te jogam, te mandam decorar um monte de fórmulas. E você fica escravizado com aquilo ali. E além disso, aquilo vai sendo, eles vão colocando, te dando uma quantidade de informações acima da sua capacidade de absorver, pelo menos da capacidade de absorver da maioria dos alunos. Por isso que a maioria dos alunos não é adaptado ao sistema tradicional. Então, vão te jogando essa quantidade de informações gigantesca, você não vai tendo capacidade de absorver essas informações, isso vai se acumulando, chega lá no dia da prova, você dá um jeitinho brasileiro, né? Pega as questões parecidas ou pega provas anteriores, e aí você consegue resolver aquilo ali, e aquilo ali dá um ar de esperança, né? Você se safou naquela ali, ótimo. Só que você não está se preparando adequadamente para a matemática. Não é isso, isso não está fazendo com que você melhore na matemática. E aí você vai assim ao longo de toda a sua vida. E o seu nível de ansiedade vai aumentando, porque você sabe que um dia você vai precisar daquilo ali tudo para o Enem. E aí, olha só, isso é um jeito ruim, não é a melhor forma. Você não se sente estimulado para estudar dessa forma. Você te joga uma carga de informação muito grande. E tudo isso aumenta o seu nível de ansiedade. Essa é a forma ruim. E também, além disso, na prova do Enem, se você perceber, eles não cobram teoria pura. É tudo cobrado de uma maneira diferente. Então, não é a teoria que é o centro, que deveria ser o centro da sua preparação. O centro da sua preparação deve ser exatamente o que o Enem cobra. Isso que tem que ser. É essa a forma certa de você se preparar. Tá? Agora, você acha que deveria dedicar ou se esforçar, separar uma parte do seu precioso tempo para ver como essa teoria funciona? Ou para memorizar fórmulas? É óbvio que não. É justamente por isso que eu estou te falando. Não. Por mais que ela seja importante, quando você faz isso, você está jogando uma parte do seu tempo fora.